Polícia prende advogado e estagiário de escritório de advocacia suspeitos de vazar informações sigilosas de operações policiais para clientes. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também. Com pouco mais da metade de leitos ocupados, Amazonas deve receber pacientes de Roraima para tratamento da Covid-19. Nós conseguimos nos organizar para aumentar a oferta de leitos e, consequentemente, assistir melhor os pacientes. Mais uma etapa do retorno gradual do comércio e serviços não essenciais, com aumento também da frota de ônibus. Vice-governador Carlos Almeida vai a Brasília em busca de investimento para a habitação no Amazonas. Precisamos alinhar um projeto que tanto trate de regularização fundiária quanto de alocação em novas moradias. E tem ainda a Semana de Conscientização da Violência contra o Idoso, que conta com vacinação contra a gripe. A gente, se não tomar, né, além dessa doença, pode pegar outras, né? Band Cidade. Oferecimento. Axis. Tecnologias para a sua empresa. Axis Pharma. A sua drogaria. Envie o WhatsApp 3396-5000. Casa Gurgel e Zezão Material de Construção. Do básico ao acabamento, do piso ao teto. Olá, muito boa tarde para você. O Amazonas, desde a semana passada, apresenta baixa no número de ocupação nos leitos de internação nos hospitais aqui de Manaus. Isso para pacientes com a Covid-19. E o governo do estado anuncia que vai receber pacientes com a doença do estado de Roraima. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas anunciou que os hospitais de Manaus estão com 42% dos leitos de UTI vazios. É a primeira vez desde o início da pandemia que os hospitais de Manaus têm uma boa quantidade de leitos vazios. Nós nos preparamos muito bem. Foi graças a essa preparação, foi graças à ação do Comitê de Crise, coordenado pelo governador do estado, com reuniões diárias, com a integração da FVS com a Suzam, quer dizer, da vigilância com a assistência e com a logística provida por outras secretarias de governo que se uniram nesse momento, que nós conseguimos nos organizar para aumentar a oferta de leitos e, consequentemente, assistir melhor os pacientes. Com boa parte dos leitos clínicos e de UTI vazios, o Amazonas estende as mãos para o estado de Roraima. A partir desta semana, os pacientes com coronavírus lá de Boa Vista serão trazidos para hospitais aqui de Manaus. A chegada dos pacientes de Boa Vista à capital amazonense vem através de um termo de cooperação entre os governos do Amazonas e de Roraima. Preservando o acesso aos nossos pacientes, o governo do estado, através da Suzam, está disponibilizando para o governo de Roraima em torno de 20 a um pouco mais de leitos. Os acordos estão sendo fechados, o termo de referência já está pronto e logo, logo nós teremos condição de começar a receber esses pacientes. Ainda de acordo com a epidemiologista, a curva de casos da doença e de mortes por Covid-19 em Manaus chegou à fase decrescente, com o número de registro cada vez menor na base de dados do Laboratório Central do Amazonas. Um indício de que Manaus está perto de se ver livre do coronavírus. E mais um caso que mostra essa situação de Manaus já um pouco fora desse período mais crítico da doença, é também com relação ao Hospital Gilberto Novaes da Prefeitura de Manaus. A Prefeitura, que assumiu integralmente a gestão daquele hospital, agora diz que vai parar de receber novos pacientes, que os 46 pacientes que lá estão internados, assim que receberem alta, vão poder fazer com que a Prefeitura desative aquela unidade hospitalar de campanha para que possa retomar, o projeto inicial, que era de uma escola lá naquela localidade, na comunidade Lago Azul, na zona norte de Manaus. E aí, secretária executiva da Suzam, Secretaria de Saúde, que foi citada em processos de investigação sobre compra de respiradores superfaturados, afirma que teve assinatura falsificada em documentos que autorizaram a compra dos equipamentos.
Daiana Merria passou um ano à frente da Secretaria Executiva Adjunta de Assistência Especializada da capital. Neste cargo, ela não tinha como efetuar a compra dos respiradores para abastecer hospitais da capital amazonense. O meu papel foi exatamente sinalizar a necessidade, não só dos respiradores, mas como de tudo o que envolvia o Covid. E, a partir de então, a parte técnica de administração e planejamento fazia as aquisições. Na Operação Apneia, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, o nome da ex-secretária foi citado. Ela teria assinado um documento que autorizava o pagamento de 2,9 milhões de reais para comprar 28 respiradores mecânicos. Eles seriam usados no tratamento de pacientes contra a Covid-19. Mas, segundo ela, a assinatura foi falsificada. No começo de maio, houve uma falsificação da minha assinatura em um outro processo. E, diante disso, eu me respaldei juridicamente, oficializei o fato no Ministério Público Federal, porque o processo em que foi assinado, supostamente por mim, que não era assinatura, eu não reconheci, envolvia recurso federal. Então, eu precisava informar o órgão fiscalizador da esfera federal. Daiana foi exonerada da pasta em abril deste ano. A médica estava na linha de frente de combate ao coronavírus e se infectou com a doença. Após se recuperar da Covid-19, soube do suposto envolvimento na compra dos respiradores. Agora que todo o conteúdo da Operação Apneia foi enviado para a Polícia Federal, ela aguarda ser chamada para depor. Eu estive na suposta audiência de deslacre e também ia ter uma oitiva na sexta-feira, mas foi cancelada. Então, eu estou aguardando a comunicação, porque disseram que iam entrar em contato conosco, entendeu? E agora nós vamos a Brasília com o repórter Napoleão de Castro, que traz informações do vice-governador Carlos Almeida. O vice-governador está em Brasília e visitou o Ministério do Desenvolvimento. Vamos acompanhar. Uma audiência na manhã desta segunda-feira no Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília reuniu o vice-governador do nosso estado, Carlos Almeida, que já esteve à frente também de secretaria no governo, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na pauta, investimentos para o estado do Amazonas em relação ao programa habitacional a ser lançado. Após a audiência, o vice-governador, com exclusividade à equipe Band Amazonas, falou da importância dos temas que pôde debater nessa audiência. A visita aqui ao Ministério foi extremamente importante, porque a construção de um projeto de moradia para o estado do Amazonas necessita de uma interlocução com o governo federal. Foi muito satisfatória a interlocução com o ministro, pois o ministro acabou fazendo um desenho de uma política de moradia que casa com uma integração efetiva da própria população com os espaços urbanos. Essa é uma busca que nós estamos tendo no estado do Amazonas, e a discussão de uma política mais estruturada, que busque fazer o resgate do abandono que nós temos nas últimas décadas, possa ser efetivamente implementada. E para isso, nós precisamos alinhar um projeto que tanto trate de regularização fundiária quanto de alocação em novas moradias. Nós estamos então com um dever de casa, que é a apresentação o mais rápido possível de projetos para que nós possamos aqui no Ministério bater nas portas e buscar os recursos que são importantes para, somando com o estado do Amazonas, conseguirmos entregar à população a demanda que sempre desejaram, que é a moradia digna. Os temas tratados na audiência de hoje em Brasília faz parte do programa de habitação a ser lançado pelo governo estadual. De Brasília, Napoleão de Castro, exclusivo para a Band Norte e Nordeste. Obrigado, Napoleão. E no próximo bloco aqui do Band Cidade, operação do DRCO prende advogado suspeito de vazar informações da polícia para cliente investigado por tráfico de drogas. Agora são 17 horas e 59 minutos. A gente volta já. Band Cidade de volta. Polícia prende advogado suspeito de vazar informações sigilosas de operações policiais para cliente investigado por tráfico de drogas. Até um estagiário que trabalhava no escritório da advocacia foi preso. O escritório de advocacia foi o primeiro a receber visita da polícia na manhã desta segunda-feira.
Segundo as investigações, o advogado preso participava de um esquema de vazamento de informações sigilosas do banco de dados do Tribunal de Justiça do Amazonas. Um estagiário da FEAM conseguiu essa senha, porque na FEAM você tem que acessar para ver os processos da FEAM. Só que essa senha, ela era um grau de patamar mais alto. Esse estagiário saiu da FEAM, foi para esse escritório de advocacia e aí daí começou todo esse esquema criminoso. Ambos estavam acessando operações não só do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, como os outros departamentos, como DENARC, até Secretaria Adjunta de Inteligência. O advogado mirava apenas em processos de grande repercussão, operações envolvendo narcotraficantes perigosos e conhecidos pelo Amazonas e pelo Brasil. Uma única informação chegava a ser vendida por até R$40 mil. A polícia acredita que ele tenha interferido na operação que levou à prisão de Tiago Monteiro, suposto narcotraficante internacional. O advogado estava em posse da senha há pelo menos 1 ano. Algumas investigações foram interrompidas por falta de provas após vazamento de dados. Algumas investigações da RCO, que já tramitavam em torno de 3 meses e meio, elas do nada pararam de produzir provas, tendo em vista que essa pessoa chamou, detalhou e cobrou por essas informações. Outra fase da operação vai apurar o envolvimento de mais pessoas nesse esquema criminoso. A polícia ainda não sabe o total de ações que tiveram dados vazados. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo da Somar Meteorologia para esta terça-feira em Manaus e Boa Vista. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua volumosa na região norte do Brasil, sobretudo entre o noroeste do Amazonas e o estado de Roraima. Em Manaus, amanhã tem previsão de chuva em vários momentos, mas com alguns períodos de melhoria, a temperatura consegue subir, chegando aos 31 graus. Na região de Boa Vista também tem chuva hoje e ao longo de toda esta semana. Amanhã o dia começa com 22 graus e à tarde vai fazer 31 graus. O tempo segue firme na região norte, apenas numa faixa que vai do Tocantins ao leste do Acre. E a ação da Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa conta também com vacinação contra a gripe aqui em Manaus. Seu Antônio estava de passagem e aproveitou para tomar a vacina contra H1N1. A ação faz parte da Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Além de proteger contra os crimes, orienta os idosos a garantir saúde nesses tempos de pandemia. A gente, se não tomar, né, além dessa doença, pode pegar outras, né? Aí tanto adoecer a gente como os demais, principalmente os amigos e a família. A vacinação é feita no sistema drive-thru. Os idosos param e recebem a imunização e ainda levam máscara e frasco de álcool gel. O drive-thru de vacinação encerra na tarde desta segunda-feira, mas a semana de campanha contra a violência contra o idoso continua em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Várias ações de conscientização vão acontecer na capital, orientando a pessoa idosa como denunciar casos de abusos e outros crimes. Dona Deusalina também aproveitou para participar da vacinação. Na Semana de Combate à Violência contra o Idoso, ela deseja que mais pessoas se conscientizem sobre os direitos dos mais velhos. Certeza, acho que tem que ter todo o tempo, não é só em campanhas, né? Eu acho que tem que ser todo o tempo, para ficarem atentos ao seu idoso. E com mais uma etapa da reabertura do comércio, a frota de ônibus aqui da capital também precisou se adequar à nova demanda de passageiros. A frota de linhas de ônibus, a partir de agora, passa a operar com 750 veículos com a retomada gradual do comércio. Estávamos com grande parte dos colaboradores em regime de tempo parcial da jornada, com redução de 50%, e também eles estão retornando aos poucos. Então ainda não temos motoristas e cobradores para um retorno total das operações. A suspensão da gratuidade do transporte de passageiros idosos e benefício para estudantes ainda seguem suspensos. A expectativa, segundo o Sinetran, é que até o fim de julho a frota total de ônibus comece a operar. Isso vai se dar também
gradativamente até o momento em que se iniciarão novamente as aulas, quando então nós prevemos voltar com a frota normal. A gente viu aí que nessa segunda-feira o comércio passa por mais um ciclo de retorno gradual de serviços não essenciais, lojas não essenciais. Nós mostramos aqui na sexta-feira quais são esses tipos de comércio que estão voltando a partir de hoje, já voltaram a partir de hoje, abriram as portas. Foi uma movimentação muito grande, inclusive nos shoppings aqui da capital. Vamos acompanhar aqui. Esse é o segundo ciclo de abertura, o primeiro foi no dia 1º de junho, lojas de informática, comunicação, telefonia, fotografia, brinquedos, livrarias, departamentos, comércios, eletrodomésticos e áudio e vídeo, além desse comércio aqui de animais vivos, equipamentos de escritório, bijuterias e semijoias e instrumentos musicais. Temos outro quadro que mostra uma outra parte do comércio também que reabre a partir desta segunda-feira. São casos de escritórios, contábeis e imobiliárias, assistência técnica, principalmente de celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, alimentação, como restaurantes, e aí sim existia uma grande preocupação com relação à reabertura de restaurantes, cafés, padarias, por conta da aglomeração nesses locais, além de outros serviços como bancas de jornais e revistas em espaços internos. O nosso repórter Jorge Guerreiro, hoje à tarde, esteve em um shopping aqui da capital para saber como é que está essa readequação, a esse momento da pandemia, onde as pessoas têm que evitar a aglomeração, a aproximação com outras pessoas. Já temos contato com o Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro que passeou aí pelos shoppings de Manaus, pelo nosso comércio. Como é que está, Jorge? Como é que está sendo posso dizer assim, o amazonense o manauara está se reacostumando a ir para as ruas, encontrar as pessoas, e a gente já percebe uma movimentação muito grande. Pois é, Neto Cavalcante, boa noite para você e a todos que acompanham o Band Cidade. Com essa nova fase de reabertura do comércio, retomada da economia aqui na capital amazonense, as pessoas voltaram às ruas intensamente desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, justamente no dia em que a segunda fase da reabertura do comércio está ativa. A gente lembra que, de acordo com o decreto do governo do estado para a retomada do comércio, da economia no estado do Amazonas, que começou desde o dia 1º de junho e ali com a abertura de alguns setores de varejo, principalmente lojas de atacado, de roupas e de calçados, inclusive os shoppings. E hoje, nessa segunda-feira, houve a reabertura principalmente do setor alimentício, como restaurantes, rede de fast foods e lanchonetes. Hoje pela tarde, na tarde de hoje, eu caminhei ali, passei por um dos shoppings, um dos maiores shoppings aqui da capital amazonense, e vi que a movimentação ali era intensa, principalmente nas lojas de comunicação e telefonia, onde se fazia fila. As pessoas estavam querendo procurar aí resolver seus problemas diante de dívidas, enfim, atrasos, e procurar restabelecer seus sinais de contato. E, inclusive, a praça de alimentação desses shoppings estava também muito movimentada, mas o shopping, ele obedeceu aí e instalou algumas medidas de segurança para que as pessoas pudessem estar ali seguras e evitasse a contaminação pelo coronavírus. Inclusive, a gente esteve numa grande rede de restaurantes, uma lanchonete, um restaurante grande ali daquele shopping, onde o empresário colocou ali barreiras, cabines para poder atender esse público. Então vamos acompanhar na reportagem. Jorge, rapidamente, você falou aí da questão do shopping, dos estabelecimentos que estão tendo essa preocupação com relação ao distanciamento. Mas e o público? Está aderindo bem? Você percebeu que o público também está preocupado e quem está na rua realmente está ali porque está fazendo algum serviço que precisava já há alguns dias ser realizado? Sim, Neto Cavalcante, como eu tinha avisado, como o atendimento em lojas de comunicação, de telefonia, muita gente foi lá para resolver seus problemas, mas todo mundo estava aderindo bem a essas medidas de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Por exemplo, todo mundo que eu avistei ali naquele shopping estava utilizando a máscara de proteção individual, tinha álcool em gel espalhado por todos os departamentos do shopping, inclusive os banheiros foram adaptados, onde
nos banheiros masculinos, o mictório, por exemplo, os homens têm que fazer suas necessidades fisiológicas um separado do outro ali, não pode estar um acompanhado do outro. Inclusive esse restaurante aí que eu avisei, Neto, ele adaptou ali uma mesa coletiva, mas as pessoas ficam nas suas cadeiras com uma cabine. Isso é o que é interessante que a gente vai mostrar nessa reportagem agora. Este shopping, na zona centro-sul de Manaus, reabriu as portas nesta segunda-feira para as lojas incluídas no segundo ciclo do plano de retomada do comércio, conforme decreto do governo do estado. Nesta fase, retomam os atendimentos presenciais, lojas de departamentos, restaurantes, lanchonetes e fast food. Por aqui, as medidas de prevenção para evitar o contágio com a Covid-19 foram implementadas. Logo na entrada do shopping, os clientes passam em frente a esta câmera que identifica se a pessoa está com febre ou não. Na praça de alimentação, a movimentação ainda é tímida, mas todos mantiveram a distância necessária. Na escada rolante, existem até marcas para manter a distância. Nessa abertura, tem toda a parte da praça de alimentação, dos restaurantes, das âncoras e de eletrônico, né? Principalmente na praça de alimentação, a gente tomou cuidados específicos em limitar o uso até 50% das pessoas e sinalizadas em mesa sim, em mesa não. A gente instalou também novas pias para a higienização das mãos, novos totens de álcool em gel, e todos os restaurantes também estão bem orientados e bem passível de colocar todo o modo de segurança possível. Neste restaurante, cabines individuais foram instaladas para atender até 8 pessoas na mesma mesa. A ideia foi do proprietário do estabelecimento. Ele disse que o objetivo é respeitar as orientações indicadas pelos órgãos de saúde. Onde você pode sentar, ficar sem máscara, você fica numa cabine só apenas se comunicando através do acrílico. Então o garçom não tem acesso ao cliente, tem um corredor onde ele coloca, empurra com a pá, né? Você entrando também nas lojas, tem os tapetes sanitizantes, as colunas de álcool, os banheiros são limpos a cada 30 minutos, tem um protocolo lá que se o cliente quiser ver há quanto tempo foi limpo o banheiro, tem esse controle lá. Pois é, a terceira fase da reabertura do comércio aqui no estado, de acordo com o decreto do governo do estado, acontecerá no dia 29 de junho com a abertura das academias de ginástica e musculação. A próxima etapa será no dia 6 de julho. Neto. Tá certo, Jorge Guerreiro, muito obrigado pelas informações. O que a gente espera é que todo mundo que está em casa nesse momento, né, e que está retornando às atividades gradualmente, possam continuar se mantendo, né, prevenidos com o uso da máscara, a higienização das mãos, tudo isso para que a gente possa manter esses números decrescentes de casos de Covid-19 e também de mortes relacionadas à doença aqui no estado do Amazonas. Jorge, mais uma vez, muito obrigado a você. E depois do intervalo aqui no Band Cidade, nós vamos acompanhar esses dados da Covid-19 aqui no Amazonas, que estão reduzindo bastante e nos causando bastante alívio inclusive nos nossos hospitais. Agora são 18 horas e 14 minutos. A gente volta já. Band Cidade de volta, nós vamos atualizar a situação do coronavírus aqui no estado do Amazonas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, que divulgou essas informações neste domingo. As informações das últimas 24 horas, que são divulgadas todos os dias, nesta segunda-feira, ainda não foram disponibilizadas. Dados do domingo, a última atualização no dia 14/6, mostram que 56.026 pessoas já confirmaram positivo para a Covid-19. 8.323 se recuperam em casa, estão em isolamento domiciliar, 329 pacientes internados. Esse é um número muito positivo, porque aqui, nesse quadro, nós já tivemos quase 600, né? Quase o dobro desse número. Isso mostra que a nossa capacidade de internação, né, a ocupação dos nossos leitos tem diminuído bastante, e isso é muito bom. 2.465 óbitos. Esses números aqui acumulados, mas os óbitos nas últimas 24 horas também têm reduzido bastante. De sábado para domingo foram apenas 24 e apenas 7 confirmados por Covid-19. Isso, o número total de sepultamentos, 24 em um único dia, remetem ao que era a média histórica antes da pandemia. Nesse momento de pandemia, nunca houve um número tão pequeno de sepultamentos nos cemitérios de Manaus. Tem também o número de pessoas fora do período de transmissão, que já passam de 45.238.
dados do interior e da capital. A gente precisa ainda ter um cuidado especial com o interior do estado, que marca mais de 33 mil pessoas com a Covid-19, e os números da capital, que estão decrescentes, 22.894 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Eu acabo de receber a informação que esses dados acabaram de ser atualizados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que mostra um novo número de casos confirmados nas últimas 24 horas. Foram apenas 271. Então, 480 casos de sábado para domingo e apenas 271 novos casos nas últimas 24 horas de domingo para segunda-feira. Chegamos a 56.777 casos da Covid-19 e mais de 45.800 pessoas já passaram da pior fase da doença e já não transmitem mais o coronavírus. O Band Cidade fica por aqui, mas esta edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da nossa programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.